O pedido específico, sim, no YouTube ficou um pouquinho sem o som, mas conseguimos regularizar aqui. Então você que estava acompanhando pelo YouTube, né, perdeu um pouco esse início, mas não tem problema, você pode assistir lá no Instagram, né? Mas é maravilhoso a gente saber que é a forma como nós nos comunicamos, falamos com Deus, né? E Deus escuta, Deus quer saber se a gente está fazendo da forma certa, correta, né? E a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus. Então, você também não está querendo se aproximar de Deus? A oração nos aproxima de Deus. A oração, ela traz bênçãos. A oração, ela traz aquelas promessas que Deus escreveu para mim e para você. A oração muda situações. A oração traz as vitórias, que é aquilo que nós estamos vendo hoje. O milagre da vitória da oração. A oração muda situações. A oração transforma vidas. A nossa vida, e quando a gente intercede, né, que é outro tipo de oração, a oração, ela traz o quê? Ela transforma a vida de outros, ela dá vida a outros, né? Quando a gente olha lá, o Salmos 4, versículo 3, diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando eu o quê? Invocar. É quando eu falar com Ele, quando eu falar com Deus. Aí o que é que acontece? Ele ouve. Entendeu a importância da gente falar com Deus, né? Da gente orar e falar com Deus, né? Então, de novo. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando Ele o invocar. O Senhor ouvirá quando Ele falar com Deus. Quando eu e você falarmos com Deus, Deus vai nos ouvir, né? Quando eu e você invocarmos, quando eu e você chamar por Deus, Ele vai nos ouvir, né? Ele vai estar disponível, né? Você tem chamado Deus para conversar com você? Coloca aí. Eu converso com Deus todos os dias. Eu convido Deus para conversar comigo quando eu estou abatido, triste, alegre, não importa a situação que eu esteja. Eu continuo querendo conversar com Ele. Eu não só converso com Ele com interesse quando eu quero alguma coisa. Eu quero conversar com Deus todos os momentos da minha vida. E quando eu devo conversar com Deus? Vou fazer essa pergunta para você. Quando você deve conversar com Deus? Talvez você diga: eu acho que eu vou conversar com Ele agora que eu estou precisando de resolver algo. Eu estou necessitado. Tudo bem, Deus atende. Mas será que não era bom você aprender diariamente você conversar com Deus, independente de você só chegar e ser um pidão? Conversar com Ele, né? E agradecer a Ele, né? Por isso que a gente fala nas primícias, né? Você desenvolver seu coração de gratidão, de estar ali, comunhão, conversando com Deus, né? E eu digo, quando você deve conversar com Deus? Em todo momento. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Aí, mas eu sou tão ocupado. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você acha que você deve falar com Deus? Responda aí, no teu íntimo, né? Não precisa nem responder nada. Aonde você deve falar com Deus? Porque tem muita gente que diz: eu só falo com Deus no meu secreto. Tudo bem, ótimo, maravilhoso. Porque ali é um momento mais íntimo que você não quer que ninguém perturbe. Mas você sabia que você tem que falar com Deus em todo lugar e em todo momento? Não tem um momento específico, não tem. Agora, é claro que você vai reservar momentos que a gente diz específicos e um local reservado para você fazer uma prática diária naquele horário, você fazer isso. Porque isso vai te dar uma aproximação
que você vai reconhecer a voz de Deus quando você estiver, vamos dizer assim, no meio da rua. Porque você pode falar com Deus na sua casa, na rua, no trabalho, na escola, no supermercado, nos seus afazeres, quando você está trabalhando. Então você pode falar com Deus em todo, vamos dizer, em todo tempo, em todo lugar e em todo momento. Só que a gente te ensina a fazer no secreto, para quê? Para que você aprenda a ouvir a voz de Deus, porque quando você estiver na rua, tem muita gente falando, tem as vozes do mundo, tem muitas vozes ali. Se você aprendeu e é íntimo de Deus, não tem como você não reconhecer a voz de Deus quando está no meio do mundo. Você vê que quando a gente fala muito com uma pessoa pelo telefone, basta a pessoa ligar, não diz nem o nome, você já reconhece. E é isso que Deus quer que você faça. Reconheça a sua voz quando você estiver fora do teu secreto, na rua, no trabalho, na escola, no supermercado, fazendo compra, andando, passeando, seja o que você esteja fazendo. Esse também é o momento de você também falar com Deus. Você não pode dizer assim, Deus, aguarda aí que eu não quero falar com você agora não. E você sabe que a maioria tem feito isso. É triste a gente falar, mas a maioria tem feito isso. Diz, Deus, fica aí que eu não quero falar com você não. E esse fica aí, passa um dia, 2, uma semana, um mês. Aí quando você não fala mais de jeito nenhum, aí Deus diz, oxe, o que é que está acontecendo com esse meu filho? Vem cá, meu filho. Aí te chama. Aí ele permite, às vezes, alguma coisa para você vir. Às vezes a pessoa diz, Deus chama pela dor. Não, não é que Deus chama pela dor. É porque você ficou tão afastado dele que o inimigo te pegou e ocasionou tanta dor que você não aguentou. Aí você vai e corre para Deus. Entendeu a diferença? Não é que Deus traz pela... Não. É que você procurou tanto o mundo, que sentiu tanta dor lá no mundo, que você não aguenta mais, aí corre para os pés de Deus. E Ele é um Pai misericordioso, bondoso. Te perdoa, né? Que bom, né? Que maravilhoso. Só que quando você está no mundo perdido, tem consequências das coisas, né? Então, na rua. E de que forma eu falo com Deus? Eu oro, né? Vamos dizer, com Deus. Só de joelho? Não. Você pode orar. Você escolhe a sua melhor forma. Mas você pode orar de joelho, né? Vamos dizer, de cara no pó, no chão. Você pode orar em pé, deitado, sentado, andando, caminhando. Vamos dizer, trabalhando. Não tem. Você que vai desenvolvendo. E que bom que você encontre as melhores formas, né? Quando você vai falando, você está declarando ali, né? Às vezes você tem condição de falar alto, audível, e às vezes você tem que fazer também em silêncio, né? Porque às vezes você está no meio de certas pessoas, aí você vai falar de outras... não vai chamar a atenção porque você está orando, né? Não vai fazer como mostrar a todo mundo que você está orando para Deus. Então, não. Por isso que a gente diz secreto, a gente te chama para secreto. Mas não é que você vai... Não. Silêncio no pensamento. Você ora também que Deus escuta. Deus não lê o nosso pensamento? Então, uma das formas também de você estar orando é em línguas, né? Em todo momento você está orando em línguas. Baixinho ali. Então, baixinho ali você vai orando em línguas, né? Vai desenvolvendo, né? Essa parte espiritual que quanto mais você orar em línguas, mais conecto, mais perto de Deus você fica, mais você escuta com Ele, mais você fala com Ele, mais vocês, né, estão conectados, né? Mais a gente está conectado com Deus, mais a gente está em comunhão. E quando você cultiva, né, uma vida de oração, já imaginou que poder você fica, né, poderoso aí, junto a Deus, vamos dizer assim, íntimo com Deus ali, carne e unha, como as pessoas dizem, né? Unha e cutícula, né? Que é tão juntinho, tão pertinho, né? E não é maravilhoso, né? Saber que quanto mais você cultivar uma vida de oração, mais você vai estar próximo de Deus e você vai fazer em todo lugar, em todo momento, né? Você vai fazer isso continuamente. Não é um dia, 2 e parar não, tá? Continuamente. Né? Você vai orar, vai falar com Deus continuamente. Porque você não vai falar com Ele só uma vez, aí só quer falar daqui a um ano. Então, orar e falar com Deus. Então, se você tiver essa noção do que é falar com Deus, dessa forma que eu estou falando da oração, você queria estar o tempo todo era falando com Deus. Você não ia parar, você vai
Não ia ligar nem para as pessoas. É com Deus, é com o teu Criador. Ei, gente! O que é que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17? Orem continuamente. Ele não disse orem uma vez por ano. Orem a cada 10 anos. Não. Continuamente. Diariamente. Né? Continuamente é teu dia a dia. Tá fazendo outras coisas, mas para um pouquinho. Ora. Ora em línguas, ora em pensamento. Entendeu? Efésios 6,18 ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orar no Espírito em todas as ocasiões. Então eu preciso o quê? Treinar o meu Espírito para que ele fique orando em todas as ocasiões, mesmo que eu esteja ocupado fazendo o meu trabalho, as atividades. Está vendo que existe aí um treinamento para o Espírito? De você orar no Espírito em toda ocasião e em toda oração, em toda súplica. Né? E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6,18. Depois você dá uma conferida lá. Anota aí no teu caderninho do poder, né? Falando com Deus todo o tempo. Estar com Ele e não ficar mudo. Porque tem gente que tem ficado aqui nesse, vamos dizer assim, no mundo mudo, sem falar com Deus. E Deus não quer isso. Você sabia que quando você fala com Deus, quando você ora, né? Muitos benefícios chegam até você. Então você não despreza essa oportunidade, tá? Não despreze a oportunidade de estar falando com Deus. Estar falando com Deus é estar orando. Quanto mais eu e você nós orarmos, mais perto de Deus estaremos. Quanto menos orar, mais distante de Deus a gente fica. Não tem como, entenderam? Queres ficar mais próximo de Deus? Quer ficar mais perto de Deus? Então ora mais. E quanto mais eu ficar próximo de Deus, quanto mais eu falar com Ele, o que é que vai acontecer? Mais eu vou conhecê-lo. Então, quando eu estou lendo a palavra dele, quando eu estou lendo a Bíblia Sagrada, o Manual da Vida, eu estou conhecendo mais de Deus. Quanto mais eu estou conversando com Ele. E ler a Bíblia também é uma forma de oração. Quando você fala audível, é você falando as verdades para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito. Por isso que a gente fala, não leia só no pensamento. Quando você estiver lendo a palavra, leia audível. Ou bote um áudio para você escutar. Ou você fala da sua própria voz. Né? Quando você fala, abre a boca, é a voz de Deus que está saindo pela sua boca. Porque você está lendo, vamos dizer, a carta de Deus que Ele deu para mim. Você lembra que antigamente, quando não existiam esses meios modernos, né? A gente, para mandar a notícia para as pessoas, escrevia uma carta, colocava no correio, e quando chegava a carta, você abria e começava a ler. Então você já imaginava sendo a pessoa falando para você, na voz da pessoa. E é dessa forma que Deus entregou essa carta, né? A Bíblia Sagrada para você. Uma carta de amor, viu? Do maior amor que existe, né? O amor ilimitado. Ele mandou para nós, ele diz, filho, filha, eu quero que você leia todos os dias essa carta de amor. Para você ver o quanto eu te amo, o quanto eu cuido de você, o quanto eu te abençoo, o quanto eu tenho de promessas, o quanto eu te dou as instruções. Se você tiver o conhecimento, você vai viver, você vai acessar. Se você não tiver, você vai passar sem ter esses benefícios. Se você não tiver o conhecimento, você não terá os benefícios. Até para enfrentar tuas lutas, tuas guerras aí, tem muitas instruções contidas aqui dizendo todos os passos, os detalhes de como fazer. Só fica atento, lê, estuda. Se não compreender, volta. Aí você pede também ao professor que eu deixei para você, o Espírito Santo.
que ele foi o autor dessa carta. Eu ditei, ele escreveu junto com os homens aí, ele inspirou os homens a transmitir o que eu queria falar. Entendeu como é que é? Assim, Deus falando comigo, com você, pegando e nos sacudindo, para a gente dar importância, para a gente saber de que valor, porque ficou tão comum os inimigos aí, ou o inimigo de Deus, né? Ele tornou tão comum e desvalorizou tanto que às vezes você não sabe, você não tem o conhecimento da importância que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, vivida, viva e eficaz, para cumprir o propósito para que Deus escreveu. Então, Deus não iria escrever nada se não tivesse um propósito. Mas esse propósito, ele pode ser, vamos dizer assim, impedido, atrasado, ou até mesmo quando você não faz o que Deus mandou. Você faz o que você acha, ou o que você pensa, ou o que você nem sabe. Porque tem muita gente que diz, eu já sei, eu não faço, não sei o quê. E termina anulando tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Que era só simplesmente você dizer, eu aceito, eu creio. Eu vejo pela fé, eu vivo pela fé. Então, conheço, né? O que eu e você, nós vamos estar conversando com Deus todos os dias para nós nos tornarmos íntimos. Quanto mais eu conversar com Ele, quanto mais eu orar, né? Mais busco as suas vontades, mais eu busco, né, conhecê-lo. E quanto mais eu se aproximo, quanto mais eu converso, mais eu conheço. Mais eu o quê? Conheço. Conhecendo, né? É por isso que nós estamos estudando aqui Isaías 43, 26, né? A fórmula, né, da sua oração ser respondida rápida. Né? É uma fórmula, é uma maneira. Não é a única, não é todas as causas, não. Isso quando a gente fala que a gente tem uma causa, e essa causa ela é uma batalha, e essa batalha a gente vai ter que apresentar, vamos dizer, no juízo celestial, e a gente apresenta a Deus, e Deus vai nos dar o milagre da vitória da oração. Mas para Ele dar o milagre da vitória da oração, eu ensinei os passos iniciais. Então, qual é o passo inicial? O primeiro passo, né? Foi o quê? Conhecer a palavra de Deus. O que é que Deus diz? Vamos reler aqui o versículo, o capítulo Isaías 43, 26. Vou ler em duas versões para você entender. Numa versão ele diz, relembre o passado para mim. O que é que ele está dizendo? Relembre tudo que está escrito na Bíblia para ele. Então, eu conheço? Se eu nem leio a Bíblia, Por isso que a gente tem insistido em que você lê a Bíblia em um ano, porque pelo menos você leu rápido, não é que você estudou, não é que você entendeu, não. Vamos dizer assim, uma leitura rápida. Mas só que quando você está lendo uma leitura rápida, muitos momentos Deus vai chamar a atenção e dizer, ei filho, para aqui, presta atenção a essa palavra, esse versículo, estuda um pouquinho sobre isso aqui, veja esse detalhe que eu estou te mostrando. Então quando você percebe que aconteceu isso, é porque Deus está te mostrando algo que vai ser útil na tua vida. Porque ler por ler, a gente pode pegar e ler. Agora, só fica atento que quando você está lendo em um ano, muitas paradas Deus vai mandar você parar. Nem que você termine, vamos dizer, era para ler 4 capítulos hoje, você lê os 4 capítulos. Beleza. Mas aí ele te chama a atenção a alguma coisa e você vai e volta e vê aquelas passagens, a narrativa, o quê? Porque ali está te ensinando, está te mostrando. Né? Isso é relembrar o passado. E quando ele diz, ei, vem cá, vamos discutir a sua causa. Né? É Jesus te chamando. Tu conhece? Na Bíblia conheço. Então tu sabe que tu está no direito, né? Tu sabe, assim, já conhece alguma coisa em relação a isso que tu quer pedir, não é? É. Então vem junto comigo aqui. Me apresenta aí, vai falando, que eu vou te dando mais instruções. Aí você vê que quando você está vendo o que passou, que é semelhante ao que tu está passando hoje, que Deus tem umas instruções, que você pode... Aí Jesus começa a falar com você, o Espírito Santo começa a trazer outras narrativas, já te dá uma estratégia, vamos dizer, uma saída. Se não dá, ele dá a esperança, né? Então, se você não viu nada ainda, porque às vezes o inimigo ele te bloqueia tanto que você não vê, mas você fica naquela esperança que a palavra e Deus vai te dar uma saída, uma solução. Né? E quando ele diz, apresente o argumento. Aí quando ele diz, apresente o argumento,
Não é para você chegar diante de Deus de qualquer forma, que não estudou, que não sabe o que é que a Bíblia diz, que não já estava ali discutindo, né, a causa com Jesus, né? Não, quando você chegar lá e você diz, Jesus, nós vamos comigo, porque você é meu advogado. Você lembra que eu disse? Entre em juízo lá, né? Vamos dizer assim, na corte celestial, no trono de Deus, né? No tribunal de Deus ali. Né? Entra com Jesus, não entra sozinho não, tá? Porque da mesma forma como você entra com, vamos dizer assim, com Jesus, o diabo também entra lá no tribunal lá. E se você não tiver estudado a causa, se você não tiver o conhecimento, não souber o seu direito, né? Como você vai, vamos dizer assim, apresentar para Deus? Aí Deus quer saber se você sabe. Deus diz, olha, eu escrevi isso, isso, isso. Aí você chega aqui e me diz. Então, você sabe, tem o conhecimento. E o advogado dos advogados não vai perder, que é Jesus, não vai perder a causa para o acusador. Aí o acusador chega com um tribunal comum. Aí apresenta, olha, esse filho não merece, aquelas mesmas coisas que ele te colocou lá no início para você desistir. Ele diz, esse filho não merece, esse filho é pecador, esse filho é ruim, esse filho... Então ele vai jogar todas as coisas. E se você já estava protegido com a armadura de Deus, se já estava protegido, o que é que vai acontecer? Tudo que o adversário falar, você não foi abatido, você está de acordo com a palavra de Deus. O que é que Deus vai fazer? Dar o veredito, a vitória para você. Agora, se você não sabe nada disso, entrou lá de qualquer jeito, só diz, Deus me atende, Deus me... Entendeu? Por isso que é importante você seguir, vamos dizer, nesse caso que nós estudamos, essa fórmula, porque não tem como Deus dar um veredito que seja diferente. Então a gente diz assim, orar da maneira correta, da forma correta, para cada causa, né? Aqui você fez o quê? Colocou a causa para ser julgada no tribunal de Deus, né? Porque nesse caso que a gente estudou foi o quê? Casos difíceis, casos impossíveis, que o inimigo estava te mantendo aprisionado, estava te atacando, né? Então tem alguns casos aí que é muito espiritual, porque a nossa guerra aqui não é aqui na terra, ela é toda travada aqui na região celestial. A gente faz uma coisa, vamos dizer, comete alguma infração aqui na terra, e o inimigo pega isso aí e apresenta a Deus. Olha, Deus, eu vou atacar ele, porque ele está fora dos teus caminhos. Então ele tem uma certa... Porque ele não é, vamos dizer assim, o Deus do mundo aqui. Então, tudo que ele... Se você andar errado, se você andar fazendo as coisas... Então, é ele que fica com o poder sobre você. Então, quando você se torna filho, quando você diz, não, agora é Jesus, agora o reino é dos céus, agora eu vou andar de acordo com a Bíblia Sagrada, eu vou andar de acordo com o que Deus me ensinou. E se você está se comunicando com Deus todos os dias, ele vai fugir de você, ele não tem como. Agora, pode prestar atenção que você vai se afastando de Deus e o inimigo vai te atacando mais, as situações elas vão piorando. Então, presta bastante atenção nisso, né? Agora, tem aqueles casos assim, que são permissões de Deus, porque Deus tem algo maior na minha e na tua vida. Aí a gente passa, vamos dizer assim, um perrengue diferenciado, né? Porque tem um propósito específico por trás de tudo isso, né? Às vezes é uma batalha de preparação, um processo, né? Então, tudo isso a gente tem que ver, né? E a maneira, né? De chegar, vamos dizer assim, o milagre da vitória e da oração, né? Então, todos vão desejar, né? E se cumprir esse espaço, né? Então, se você está assistindo só hoje, você assiste de segunda para cá, né? Essas 4, 5 últimas ministrações aí. Assista desde sábado, né? Você vai ver, né? Que você quer um resultado e Deus diz, ó, para você ter o resultado da vitória, cumpra só esse espaço. 1, 2, 3, 4 e eu vou te dar o 5º, né? Ele diz assim, né? O 5º é o quê? A sentença, né? Então, muitos oram, não tem resultado. Muitos oram, tem resultados também. E resultados rápidos, né? Aí eu te pergunto, tu quer estar em qual grupo, né? Dos que oram e não tem resultado ou dos que oram e tem resultado, né? Eu quero que o fogo queime aí dentro do teu coração, né? Aí, para você desejar, né? Tá conversando mais com Deus, aprendendo mais dele, mantendo, né? Você lembra que a oração, se você olhar os antepassados, eu chamo dos heróis da fé, né? Todos eles eram homens comuns, mas eles descobriram algo, né? Eles descobriram, vamos dizer, os princípios da oração, que quando eles oravam, Deus atendia, Deus fazia, Deus, né? E
Alguns estavam o quê? Numa cova dos leões lá. Orou, Deus fechou a boca dos leões. Alguns entraram numa fornalha. Aí foi o que aconteceu? O fogo não queimou. Então eles oraram para o fogo não queimar, um exemplo, para Deus proteger, né? Alguns oraram para o mar se abrir, o mar se abriu. Alguns oraram para o rio se dividir, para eles passarem a pés secos. Aconteceu. Vamos dizer assim, alguns oraram e fizeram algo para que as muralhas caíssem. As muralhas caíram. Então, cada situação que a gente vê, né? Exércitos foram vencidos por causa da oração, né? Reinos foram derrubados por causa da oração, né? Então, a gente vê que é poderoso, né? Mas tudo isso, quando eu e você, nós temos um coração que se quebranta, se arrepende, pede perdão dos pecados perante Deus, né? E Deus concede, né? Então Deus concede o perdão, né? E as nossas forças, às vezes, a gente não tem, são renovadas por meio da oração, né? Às vezes a gente está se sentindo derrotado e o Senhor renova as nossas forças, assim como diz Isaías, né? Então, primeiro, procurar lembrar a Deus que você conhece a Bíblia Sagrada, que você tem esse conhecimento. Segundo, discutir a causa com Jesus, né? Dizer, olha, Jesus, eu conheço a palavra diz isso, eu estou vendo que o meu direito está aqui e eu não estou, vamos dizer assim, não estou usufruindo desse direito, então eu preciso usufruir e eu quero que você entre junto comigo perante Deus, que você é meu advogado dos advogados, e vamos apresentar em oração, né, essa causa. Então, aí Jesus disse, tá certo. Agora, como você já conhece tudo e já discutimos aqui, aí a gente tem que apresentar, vamos dizer, as razões, os argumentos. Que argumentos a gente vai dar para Deus, para que Deus nos atenda, porque do jeito que a gente vai fazer um pedido a Deus, o inimigo lá também está acusando. Então, se a gente não tiver bons argumentos, a tua causa ela pode demorar. Então, por isso que muitas orações demoram, né? E a gente apresenta os argumentos, né? Eu e Jesus, nós apresentamos, né? E você. E quando a gente apresenta os argumentos a Deus, aí o que é que acontece? Aí Deus vê o que é que o acusador tem, aí vai e dá, vamos dizer, o veredito, a sentença, né? Então, siga essa fórmula. Quando você segue essa fórmula, né, a gente vê que é bem interessante, porque vai vir o resultado. Ou bom ou ruim, um exemplo, né? Mas geralmente, se você cumpriu isso aqui, vai ser bom. Porque o propósito da oração é a gente levar a Deus e Deus fazer o quê? Dar a sentença. Quando Deus dá a sentença, aí a gente chama de Deus justificou, né? Justificou o pedido, né? Por isso que você vê muito essa palavra justificado, né? Jesus nos justificou, Jesus, né, nos colocou diante de Deus. Então senão a gente não tinha tido esse acesso a Deus ali junto com Jesus para poder pleitear, né, essa oração, né? E o propósito da oração, seguindo esse espaço, dessa forma, é que eu seja justificado, que você seja justificado perante esse pedido que você está fazendo. E assim, no linguajar bíblico, essa justificação é a gente estar diante de Deus, né, e que nós sejamos vitoriosos, vamos dizer, no pedido da oração. Aí o inimigo ele vai dizer, não, fulano é pecador, não sei o que, não sei o que. Aí quando a gente diz justificado, é porque alguém justificou a minha falha e o meu pecado. E esse alguém foi Jesus. Então a gente fica perante Deus já justificado, esperando só que ele faça o quê? Dê a sentença. Porque por si só a gente perderia. Mas teve alguém que foi justo por mim e por você. Para nos tornar justo, aí justificado é tornar-se justo diante de Deus. Por isso que todo pedido que a gente faz é justo perante Deus, desde que esteja alinhado, seguindo os princípios bíblicos. O inimigo ele vai jogar um monte de acusação para que não seja atendido. Mas Deus é um justo juiz. Quando Jesus está comigo e com você e a gente apresenta, então não tem, assim, brecha não tem. Então, o que resta-nos é receber o veredito. O milagre da vitória e da oração. Aí nós somos justificados, né? O acusador, ele faz a acusação, vamos dizer, se a gente tinha, vamos dizer, a culpa, aí a gente é inocentado porque Jesus nos inocentou. Então a gente não pode mais carregar essa culpa.
né? Então a gente não carrega mais a culpa do pecado, a culpa da transgressão, a culpa da iniquidade. Desde que nós pedimos perdão, né? Desde que a gente peça esse perdão a Deus, então anulou, Jesus nos justificou. Por isso que muita gente, às vezes, não é atendida na oração, porque não pede perdão. Tá? Então, o não pedir perdão, ou liberar perdão, trava a vitória. Não chega a bênção, não chega... Então lembra desse detalhe, né? Você viu que foi bastante coisa. Então eu quero que você reveja essa ministração, como as demais, né? E para a gente dar prosseguimento, né? Mais um pouco sobre orações, né? Para você entender que não é só o que você imagina, não. Tem tanta oração boa e tem tanta oração que se você fizesse, você não estava passando o que você está passando. Então, justificados perante Deus. E justificados perante Deus, mesmo os pecadores, mesmo transgressores, mesmo iníquos, Deus nos torna o quê? Justo. Porque um foi justo por mim e por você. Um pagou o preço. Um derramou o seu sangue para nos tornar justos. Tá? Então, é meu direito usar dessa forma, dessa maneira, para que o inimigo não me mantenha preso. Então, se eu não tenho conhecimento disso que foi passado, você vai permanecer preso vários e vários anos nas mãos do inimigo, do acusador, né? Por quê? Porque simplesmente você tinha que ter pego e ter feito um pedido a Deus para Deus te libertar dessa forma aqui, seguindo esses princípios, né? E Deus dá um veredito. E feito isso, né? O que é que acontece? Você está livre. Aí você está o quê? Recebendo a vitória. Recebendo a vitória, né? Isso é importante. Então, a justificação. Deus absolve, né? Absolve teu pecado, tua iniquidade, tua transgressão e declara você justo. Justo, limpo. Né? Ele perdoa e declara você justo. E como se você não houvesse mais pecado, porque ele pega teu pecado, as iniquidades, as transgressões e joga no mar do esquecimento. E parte para frente e diz: filho, vai e não peques mais. Filho, vai e não cometa mais as iniquidades. Filho, vai e não cometa mais as transgressões. E essa justificação é pela fé. Sim, todo esse processo que eu falei, toda essa forma de ser apresentado no tribunal é pela fé. Né? Então a gente tem, né, uma ministração, né, bem antiga, que é a corte celestial, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? Quando uma causa está bem difícil, a gente apresenta na corte celestial como, vamos dizer assim, de auxiliando, né? A entrar na corte, a apresentar tudo direitinho. Porque tem outros detalhes bem assim que a gente, né, ensina a fazer, né? Porque às vezes até uma oferta que você dá, você é agraciado, né? Um testemunho que alguém dá por você, você também é agraciado na hora que Deus vai julgar. Então tem 11 coisas assim que podem, né, te favorecer. Né? Até vamos dizer, o testemunho da igreja antiga, dos primitivos, também entra nesse julgamento. Né? Os santos, né, antigos. Né? Então, por isso que é importante. Né? Mas isso é um outro detalhe para a gente ver mais na frente. Né? Então, vamos ver aqui. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, se você quer ter paz com Deus, quer conversar com Deus, siga tudo isso que a gente falou e se aproxima de Deus. Fala mais com Deus. Não fica falando só uma vez por ano, não. Fala diariamente, todos os dias, todos os momentos. Shalom? Gente, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus vizinhos. Que Deus abençoe o povo da tua rua. Que Deus abençoe o teu bairro. Que Deus abençoe a tua cidade. Que Deus abençoe o teu estado. Que Deus abençoe o teu país. Que Deus abençoe todos os países, todas as nações do mundo. Em nome de Jesus. Shalom! Fiquem na paz.